Olá, meu aluno, minha aluna do nosso curso de Análise de Sistemas. Bem-vindos a mais uma aula, nossa aula 9. Na aula de hoje nós vamos iniciar um assunto importantíssimo voltado à elicitação de requisitos. Um assunto que quanto mais rico em detalhes, quanto mais detalhado, quanto mais nós vermos pequenos conceitos, pequenos exemplos, técnicas, melhor. Então pega seu caderno, pega sua caneta, seu lápis, pega seu lanche e se prepare para mais uma aula nessa área de elicitação de requisitos. Nós vamos percorrer por 3 aulas falando desse assunto, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula mostrando essa tela aí, que quem lembra é uma tela de uma aula anterior, se eu não me engano foi lá pela nossa aula 6 ou 7, tá? Então nessa aula a gente falou justamente sobre a engenharia de requisitos, né? E nessa tela, justamente nessa tela que está aparecendo agora, nós vimos aí que a primeira etapa no desenvolvimento de requisitos, né, vai ser a etapa da elicitação de requisitos. E é justamente sobre isso que nós vamos bater um bate-papo hoje, neste momento, nesta aula, tá? Então, se você não assistiu essa aula onde a gente introduz a engenharia de requisitos e tudo mais, vai estar aparecendo aqui no topo da tela um card onde você pode estar aí clicando para você poder acessar essa aula, para você poder ver este conteúdo aí que vai introduzir, né, que vai antecipar o assunto dessa aula de agora, tá? Então é importante, antes de você ver sobre levantamento de requisitos, né, que é a aula de hoje, você vê aí o início, né, da engenharia de requisitos, tá bom? E já aproveitando, né, que eu estou aqui indicando uma aula anterior para você, quero aproveitar também para você aproveitar para pedir também para você que você possa compartilhar, né? Compartilhe essa aula, compartilhe a playlist deste curso no grupo da sua turma aí de ensino técnico, de curso superior, com seus amigos do ramo, né? Para que eles possam aprender mais, para que eles possam buscar alguma informação que necessitam e também para ajudar e motivar o canal a produzir mais e mais videoaulas com cada vez mais qualidade, ok? Bom, então sem mais delongas, essa tela aqui está mostrando justamente o que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a elicitação de requisitos, que eu vou dividir aí em 3 partes, tá? Que é levantamento de requisitos, entrevistas e reuniões, ok? Quando a gente fala de elicitação de requisitos, na verdade a gente está diretamente falando sobre levantamento de requisitos, tá? As entrevistas e as reuniões estão, digamos que fazem parte, né? Estão inclusas no que a gente chama de levantamento de requisitos. Mas aqui eu separei, vou explicar depois o porquê que eu deixei isso daí separado, que também vai ser mais ou menos uma divisão das aulas que nós vamos ter. Nessa nossa aula de hoje vamos falar sobre a licitação, falando sobre o que é licitação, o levantamento de requisitos, algumas técnicas. A entrevista é uma técnica de levantamento de requisitos, porém nós vamos ter uma aula separada dessa técnica de entrevista, porque julgo ser uma técnica bem universal, né, bem importante, e que muitas equipes às vezes pecam por não fazer boas entrevistas, não saber conduzir as entrevistas, tá? Então hoje nós vamos ver aí sobre o levantamento de requisitos, vamos deixar aí um assuntozinho de fora, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Depois dessa aula vamos ter essa aula de entrevistas e reuniões, e aí nós vamos prosseguir o assunto no nosso curso, vindo aí com uma terceira aula depois dessa falando sobre análise, tá? Onde nós vamos falar aí também sobre o estudo de viabilidade, uma coisa muito importante. Depois vamos falar da documentação, que é a especificação, e possivelmente depois de falar um pouco da teoria, nós vamos ver isso daqui na prática, assim como também mostrar a prática de levantamento de requisitos, ok? Bom, então vamos começar aí com a definição de levantamento de requisitos. Então, o levantamento de requisitos é a fase inicial e a parte que inicia o momento mais importante no desenvolvimento de um sistema. Antes de começar um projeto de software, é preciso que desenvolvedores, cliente, usuário e stakeholders definam quais requisitos ele deve atender.
As atividades relacionadas com a descoberta e entendimento dos requisitos de um sistema são chamadas de elicitação de requisitos. Então nós já falamos em uma outra aula o significado dessa palavra elicitar, né? Porque esse termo elicitar para muitos pode ser uma palavra diferente, tá? Mas reforçando aqui o significado, segundo um dos dicionários que eu tenho aqui de fácil acesso aqui na minha estante, né? Depois que eu fiz uma mudança, eu ainda não ajeitei meus livros. Alguns dos que eu mais uso estão meio que improvisados aqui, e um deles é o dicionário, né? Que eu não sei a pronúncia, né? Hoas, né? Enfim, não sei qual é a pronúncia, mas segundo a pesquisa que eu fiz nesse dicionário, elicitar ou eliciar significa fazer sair, expulsar, expelir, né? Eu lembro que eu até tinha brincado, né, na aula anterior, quando eu falei do significado dessa palavra, né? Eu tinha até falado meio que algo assim, né? Eu vou eliciar esse namorado ruim da sua vida. Né? Foi algo mais ou menos assim que eu tinha brincado, né? Ou seja, eu falei isso no sentido de quê? De que eu vou expulsar esse namorado ruim da sua vida, né? Vou mandar embora, vou mandar sair esse namorado ruim da sua vida. E quando a gente traz aqui para o contexto do desenvolvimento de sistemas, né? Isso daí significa o quê? As interações, né, dos desenvolvedores com o cliente, usuários, os stakeholders, no sentido de fazer sair, né, de fazer sair a informação, né? Eu vou tirar essa informação do cliente, eu vou expelir essa informação dos stakeholders, ou seja, eu vou descobrir, eu vou fazer uma descoberta. Então, elicitação de requisitos é descobrir os requisitos, os principais requisitos aí, através do meu cliente, do meu stakeholder, utilizando aí esse sentido, tá? Então, só para a gente relembrar, revisar o significado aí desse termo elicitar, tá bom? Bom, o principal objetivo, então, aí do levantamento de requisitos, né, é que a equipe de desenvolvimento e o cliente usuário, eles têm uma mesma visão do problema a ser resolvido. Isso é muito importante. A gente já mencionou em várias aulas anteriores a importância disso, né? É muito importante com que o analista, o desenvolvedor, esteja olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo horizonte do que o cliente, né? Porque muitas vezes começa da seguinte forma, né? Deixa eu fazer um simples desenho aqui, né? Muitas vezes começa aqui, ó, o desenvolvedor, que é esse D aqui, e o cliente, eles vão e conversam, né? Tem aquela conversa inicial. Só que o desenvolvedor começa a olhar para um lado e o cliente está olhando para outro. Então, com o passar do tempo, o que é que acontece? Olha, eles estão cada vez mais distantes. O que o cliente quer está indo para um lado e o que o desenvolvedor está fazendo está indo para o outro. Então, a probabilidade de um sistema incompleto, um sistema que não agrade o cliente, um sistema que às vezes seja até ineficaz, é tremenda, porque o desenvolvedor está indo para um lado e o cliente para o outro. Então, essa falta de sintonia, né, essa falta de visão unificada, muitas vezes é porque esse processo inicial de levantamento de requisitos não foi bem valorizado, não foi bem feito, não foi bem aprofundado, enfim, tá? Então, olha só, quanto mais tarde percebe-se isso, e a gente viu nas nossas primeiras aulas que muitas vezes quando isso daqui acontecia, isso daqui só era percebido o quê? No final, né? Nós vimos aí que lá pela década de 90, né? Isso daqui só era percebido no final. Eu passei aí 1, 2, 3 anos fazendo um sistema e aí lá no final eu descubro que o meu sistema, a minha visão está totalmente diferente da visão do cliente. Mas hoje em dia isso ainda acontece, tá? Mas claro, hoje a gente já consegue detectar isso muito mais cedo. Porém, nada melhor do que a gente detectar isso logo aqui, no momento inicial, no momento que a gente está definindo as coisas, ok? Então é muito importante, tá? O levantamento de requisitos dentre todas as utilidades, as importâncias que ele tem, esse é um dos pontos mais importantes, tá? Unificar essas visões. Claro que é a gente conseguir entender, pegar
obter tudo que a gente precisa para desenvolver o sistema, mas sempre deixando essas visões o mais sintonizados aí possível, tá bom? Então, analistas de sistemas aí, engenheiros de software precisam trabalhar junto com o usuário final, né, o cliente e os stakeholders, para poder descobrir o problema a ser resolvido, os serviços do sistema, o desempenho necessário, a tecnologia disponibilizada ou necessária, as restrições de hardware e outras informações. Então, avançando aqui, deixa eu voltar para o meu ponteiro para você acompanhar o meu mouse. Então, fazendo um rápido resumo, né? A gente pode falar que levantar requisitos é identificar, é descobrir, é buscar informações, é conhecer as necessidades e, claro, fazendo o levantamento de requisitos, nós vamos conseguir fazer um bom estudo de viabilidade. Então, quando a gente fala aqui de identificar, descobrir, buscar informações, conhecer mais as necessidades e permitir um bom estudo de viabilidade, muitos softwares, né, muitos sistemas, às vezes eles são incompletos ou então eles apresentam erros, não atendendo a expectativa final do cliente. E isso tudo ocorre por falhas aqui nessa fase, aqui nesse momento de levantamento de requisitos. Por isso eu disse no slide anterior que esse é um dos momentos mais importantes do desenvolvimento de um sistema. Às vezes, uma equipe de desenvolvimento não identifica de forma correta os requisitos apresentados pelo cliente, né? E muitas vezes é porque ela peca no detalhamento, ela peca na descoberta de novos requisitos necessários, não consegue perceber requisitos ocultos na fala do cliente, tá? Porque o cliente, a gente já também mencionou isso em outras aulas, tá? Eu sempre vou fazer citações de outras aulas, porque querendo ou não, isso aqui é um curso, né? Uma continuidade. Então, mais uma vez eu digo, se você caiu de paraquedas nessa aula, saiba que existe outras aulas aí que antecedem essa, tá? Então, acesse a playlist e pega aí as aulas a partir do início para você obter um conhecimento mais completo, mais digamos que concreto, né? Completo e concreto. Então nós já vimos que o cliente, muitas vezes ele vai estar falando ali naquela reunião inicial e a gente vai conseguir perceber muitas coisas, mas a gente nunca percebe tudo de início, né? E tem muitas coisas que às vezes o cliente não sabe explicar direitinho ou por não saber falar os termos ou fazer as colocações certas, ou às vezes nem porque ele mesmo não sabe muito bem daquilo ou nem sabe de jeito nenhum. E às vezes a gente tem o quê? Esses requisitos ocultos, tá? Numa fala do cliente, eu percebo ali de cara 5 requisitos, porém pode ter mais 5, só que esses 5 eu não consigo perceber de início, eu preciso destrinchar aquilo, né? E muitas empresas falham quando a gente precisa aprofundar na busca de requisitos, quando a gente precisa destrinchar requisitos, procurar requisitos ocultos, e aí às vezes, dependendo do sistema, isso vai acarretar num erro muito grande lá na frente, né? Então, muitas vezes também, né, a equipe ela quer fazer as coisas com o próprio conhecimento, não busca mais informações, não busca conhecer mais as necessidades. E aí acaba não levantando a quantidade de requisitos necessários, não deixa o sistema robusto, eficiente, eficaz, mais rico, né? Nós vimos aí que o sistema precisa atender custo, prazo e qualidade. Então, às vezes, essa qualidade poderia ser muito melhor, principalmente se as equipes valorizassem ainda mais esse momento do levantamento de requisitos. Então, dessa forma, nós podemos considerar, né, e a gente também precisa ter em mente que o levantamento de requisitos ele pode ser dividido aí em 4 dimensões, tá? Que nós podemos chamar a primeira dimensão do entendimento do domínio da aplicação, o entendimento do problema, o entendimento do negócio e o entendimento das necessidades e restrições dos interessados no sistema. Falamos de levantamento de requisitos, nós precisamos visualizar e dominar essas 4 dimensões. Nós como analistas e toda a equipe de desenvolvimento precisa
entender o domínio da aplicação, precisa entender de fato a essência do problema, precisa entender o negócio que aquele problema está inserido, aquela empresa atua, e precisa entender as necessidades e restrições dos interessados no sistema. Então nós já falamos um pouquinho disso em outras aulas, mas para reforçar aí um melhor entendimento, quando a gente fala aqui de entender o domínio da aplicação, entender esse domínio da aplicação vai ser obter um conhecimento mínimo e geral do ambiente onde o sistema vai atuar. É entender a pegada do negócio, a regra daquele negócio. Uma aula anterior eu dei um exemplo de um sistema para esportivo, né? Então, se a gente for parar para pensar em uma área esportiva, em um jogo de futebol, eu tenho um certo ambiente, né? Eu tenho uma forma de agir, eu tenho regras, eu tenho uma forma de trabalhar quando a gente fala de futebol. Então, se a gente for levar, por exemplo, para o vôlei, no vôlei eu tenho uma outra pegada, eu tenho uma outra forma de agir, eu tenho outras regras, eu tenho outra forma de trabalhar. Então são ambientes diferentes, são domínios diferentes. Então se eu fizer um sistema para um time de futebol e um sistema para um time de vôlei, eu preciso entender o contexto de cada esporte. Então entender o domínio da aplicação é eu entender o meu sistema, né, a minha aplicação, o meu software ele vai fazer algo em um ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente futebolístico, né? Um ambiente de time de futebol. É um ambiente no cenário do vôlei. Tá ok. Beleza. Então esse meu ambiente é o futebol. Então vamos entender melhor esse cenário. O que é futebol? Como é que é a concorrência? Como é que uma concorrência influencia o meu time? Quais são as regras que eu preciso seguir? E por aí vai. Então aqui é a mesma coisa, por exemplo, se eu for criar um sistema para um hospital. Eu preciso entender o que for necessário do domínio daquele ambiente. Se eu for criar um sistema para uma escola, eu preciso entender o domínio daquele ambiente. E por aí vai. E aí quando a gente fala em entendimento do problema, é uma parte onde muitos têm dificuldades, mas que isso vai ficando cada vez mais simples com o passar do tempo, da prática, da experiência do trabalho, tá? Existem teorias, existem técnicas que simplificam isso, sim, mas cada vez mais que a gente fala de problemas, nada melhor do que a prática e, claro, a atenção no negócio, tá? Lembrem que nas primeiras aulas eu falava que o início de um projeto, o início de um desenvolvimento de um sistema era algo repleto de incertezas, né? É algo repleto de incertezas. Então imagina aí, você está indo desenvolver um sistema para uma rede hospitalar. Na primeira reunião, a equipe lá do hospital, a equipe médica, enfim, o seu cliente fala para você tudo que ele necessita. Então ali você vai ter uma tarefa na área médica, né? Você vai precisar desenvolver um sistema naquela área. E aí vamos supor que no mês seguinte que você terminou de fazer aquele sistema, você agora vai fazer um sistema, para o exemplo que eu estava dando aqui, né? Vai fazer um sistema para um time de futebol. Você vai fazer agora um sistema na área esportiva. Então, são incertezas diferentes. No primeiro momento, você estava fazendo um sistema para a área médica. Ali você tem que entender aquele contexto, aquele ambiente, aqueles termos, as fórmulas, as regras, tudo necessário para que aquele sistema seja bem sucedido. Agora já é um outro cenário, o cenário do esportivo. Aí você já precisa reaprender tudo, porque o que você aprendeu quando você desenvolveu o seu sistema médico, aquelas regras médicas, aqueles conceitos médicos, é totalmente diferente quando você vai para a área esportiva. Então são novos desafios, por isso que todo início de projeto tem suas incertezas. Então, por mais que você tenha bagagens, todo início de projeto vai ser um problema. É como eu falei, né? Com a experiência, claro, às vezes você vai pegar situações parecidas. É por isso que existem até muitas empresas que não desenvolvem todo tipo de software. Tá? Isso é super comum. Existem empresas, por exemplo, que desenvolvem sistemas para escolas. Tá? É muito comum você ter muitas empresas que desenvolvem sistemas somente para escolas.
E muitas vezes ela só desenvolve para a escola mesmo. Às vezes uma universidade que é um sistema e tem empresas que não fazem, é só para escolas de ensino fundamental, médio, por exemplo. Já tem outras empresas que só desenvolvem sistema para universidades. Já tem outras empresas que só desenvolvem sistema para setor esportivo. Você chega para uma empresa dessa que faz um sistema só para a escola de ensino médio, você fala, olha, eu quero desenvolver um sistema para o meu restaurante. Essa empresa vai negar. Você chega para uma empresa que faz sistemas para esportivos e fala, olha, eu quero fazer um sistema aqui para o meu restaurante. Essa empresa vai negar. Tá? Então, é normal, tá? Terem empresas de nichos específicos. Por mais que ela perca, digamos, algumas outras clientelas de outras áreas, ela vai ter clientelas exclusivas na área dela e ela vai ter um conhecimento focado naquilo, né? A especialidade dela vai ser aquilo. Então, de certa forma, é uma vantagem, né? Toda a minha equipe, desde os analistas, os coordenadores, os gerentes, os programadores, enfim, todos eles sabem que o sistema que nós vamos fazer é um sistema esportivo, todos eles estão capacitados para isso, todos eles têm especializações nisso, então vai ser uma equipe muito, muito melhor preparada, né, para fazer esse tipo de sistema. Tá? Porém, existem também empresas que fazem uma gama de sistemas, né? Não fazem somente de um setor específico. E seja qual fosse, seja uma empresa que faça sistemas aí de várias áreas, ou seja uma empresa que faça um sistema de uma área específica, sempre é um novo desafio, sempre vai ter incertezas. Então sempre vai ter um problema que geralmente vai ser grande e que precisa ser resolvido. Então entender o problema, né, é pegar um problemão que foi apresentado e ir destrinchando esse problema em problemas menores, e cada vez menores, né? Até o ponto dele estar bem mais fácil de entender, bem mais claro, né? Você já conseguir ali visualizar melhores soluções, melhores resoluções. E eu gosto sempre de dar um exemplo sobre namoro, né? Que fica, assim, não é um assunto difícil a gente entender, o entendimento do problema, mas fica muito mais tranquilo, mais gostoso, mais legal também a gente entender as coisas comparando com coisas da nossa vida real. Então eu gosto de comparar esse entendimento do problema com um namoro, com um relacionamento. Então eu vou tentar fazer uns rabiscos aqui também, para vocês acompanharem o que eu estou falando, né? Mas já digo logo que tive aí com o braço engessado recentemente, tirei há pouco tempo e meu braço ainda não está 100%, minha coordenação, ainda vou usar no mouse, mas vamos lá, vamos arriscar. Então assim, se a gente for parar para pensar no namoro, vamos supor aí que, eu não vou nem dar um exemplo de namoro, vamos dar um exemplo aqui de marido e mulher, né? Então vamos imaginar aí que o marido chegou em casa e a mulher, né, vou colocar um E aqui de esposa, né? E aí a mulher começou a brigar com o marido, né? Começou a brigar e acusar não vamos usar violência aqui, né? Não vamos colocar tapas, mas começou a acusar, a brigar, ficou com raiva, né? O clima foi esquentando, foi falando um monte de coisa, né? Como diz aquele ditado, né? Jogou a merda no ventilador. E aí o clima foi esquentando, mas esquentando de raiva, né? Enfim, a partir daquele momento criou-se uma situação crítica, criou-se o quê? Um problemão, né? Então fazer uma setinha aqui, né? Onde a esposa começou a brigar ali com o M, que é o marido, né? E aí a esposa falou palavras feias, né? É assim que o pessoal representa, né? Os xingamentos, né? Olha só que coisa linda meus desenhos, né? Então a mulher desceu o verbo lá, acusou de todo jeito. E aí, vamos supor que o início dessa discussão aí da esposa foi porque o marido deu carona para uma pessoa, para uma outra mulher, né? E aí, através disso daí, já sabe, né? Essa mulher aí que o marido deu carona, ela virou, né, todos aqueles ditados ruins que a esposa vai falar dessa pessoa, só não vai chamar ela de anjo. O marido também se tornou todos os ditados ruins aí, e a briga foi feia, e com certeza o marido não ia ficar calado, né? O cara ia retribuir, ia começar também a falar mal, né? E isso quando o cara não fala, né? Ah, não é bem assim, tadinha dela, aí só piora as coisas, né? Mas enfim, naquele momento ali criou-se um problemão, uma briga, né?
A confusão foi criada, tá? Beleza. Então a gente está comparando aí o problema do casal com o problema aqui no desenvolvimento de software, certo? Então o que acontece, tá? Vamos colocar agora um cenário, né? Onde ambos já se acalmaram, a esposa está mais calma e o marido está mais calmo. E aí eles decidem, mais uma vez, sentar para resolver esse problemão. Então o que acontece? Se eles pegarem esse problemão, né, que não foi mais só o problema da carona, foi o problema da carona e a esposa lembrou um outro problema, e lembrou um outro, e lembrou um outro, e lembrou outro, e o marido lembrou também vários problemas. Então esse problema da carona se tornou um problemão, se tornou o problema da semana passada, do mês passado, do ano passado, né? E o marido também puxou o problema de outras semanas, de outros dias, e enfim, se tornou um problemão. Se os dois depois, mais calmos, sentarem para resolver este problema, se eles enxergarem o problema como um problemão, provavelmente os dois vão brigar novamente. A esposa vai começar a fazer acusações e vai puxar mais problemas, né? Esse problema vai se tornar pior. O marido vai fazer a mesma coisa e provavelmente no final aí o que vai acontecer? Né? Os dois vão sair para um lado e para o outro com raiva, vão fingir que tudo está resolvido, mas a raiva está lá dentro, o problema ainda está lá gigante, não foi resolvido nada. Porém, se eles pegarem esse problemão e começarem a procurar entender ele, procurarem quebrar esse problema, né? Pegar esse problema grande e dividindo ele em pedaços menores, tá? Ó, isso daqui aconteceu por isso, isso. Isso daqui aconteceu por isso, isso. Enfim, procurar dividir esses problemas em problemas menores. O que vai acontecer? Aquele problema que era grande, ó, em vez deles resolver esse problemão grande, eles podem resolver, ó, esse probleminha menor. Depois eles resolveriam esse outro problema, depois resolveriam esse outro e por aí vai, tá? Então, quando a gente tem um grande problema, a gente pode dividir ele em pequenos pedaços, tá? O marido, por exemplo, poderia falar, ó, para a esposa, olha, desculpa, né? Não é para usar um motivo como desculpa, né? Mas os motivos de fato são os motivos errados, né? Então o marido poderia começar falando, olha meu amor, desculpa porque eu dei carona para essa pessoa, desculpa porque eu te ofendi, tá? Aí pode falar, eu cheguei a dar carona para essa pessoa porque ela mora no caminho, estava tarde. Aí claro, a esposa vai falar que isso não é motivo, tudo mais, tá? Mas a gente está destrinchando aqui as coisas, tá? E, né, o marido vai falar, e eu dei carona para essa pessoa porque eu estava com muita fome no trabalho. E você, minha esposa, você não preparava minha quentinha. Eu te pedi tantas vezes para você preparar uma quentinha para eu levar, porque no trabalho era corrido. E você não preparava. Essa pessoa percebeu isso e começou a levar quentinha para mim. Você está só piorando a situação, né? Mas não, calma. Sempre quando a gente vai destrinchar um problema, tanto no relacionamento como em outras áreas, às vezes parece que o problema está ficando pior, é normal, tá? Principalmente na área de desenvolvimento de sistemas, tá? Às vezes você vai começar a quebrar o problema do desenvolvimento de sistemas e você vai começar a ficar um pouco mais confuso, né? Mas com o desenvolver disso as coisas vão melhorando, tá? Com certeza, se um marido falar um negócio desse para a esposa vai ficar doida. Porém, né? Aqui a gente está levando em consideração que os dois estão procurando ser zen. Os dois estão procurando não deixar mais serem afetados por outras coisas, né? Estão procurando conversar em si, né? Enfim, né? Então, beleza. O marido falou que um dos motivos disso foi o porquê? Porque a tal pessoa que ele deu carona, ela fazia comida para ele, né? Ela fazia comida para ele e levava lá para ele comer as quentinhas. E a esposa não fazia comida. E ele pedia para ela fazer, ela não fazia. Certo? Beleza, olha só. Tá? Claro, a mulher fazer comida para ele e ele dar carona para ela porque ela morava no caminho já não é motivo, né? A esposa já ia indagar, né? Ah, só por ela estar fazendo comida por você, você está aceitando, você já está errado. E isso não é motivo de você dar carona, tá? Beleza. Porém, se a gente for parar para pensar no problema, qual foi a causa que o marido falou? A causa que o marido falou foi que isso aconteceu porque a esposa não fazia. E aí a esposa pode chegar e falar, olha, eu não faço a comida para você, sabe por quê?
porque você só me dá R$ 300 para eu fazer a compra do mês. E esses R$ 300 para eu fazer a compra do mês não dá para eu comprar nada. O bebê tá sem comer porque você tá me dando pouco dinheiro para fazer a compra do mês. Aí o marido vai falar, olha, os R$ 300 que eu te dou para fazer a compra do mês, sabe por que que é? Porque você me fez gastar dinheiro com aquelas roupas de fim de ano no cartão e depois você me fez gastar dinheiro com aqueles itens da casa que tinha que comprar. Então, a soma disso daí me dá um valor aí de R$ 800 de parcela no cartão e a gente só recebe 1.600 por mês. Aí eu posso só te dar R$ 300 porque o restante é para colocar de gasolina, o restante é para pagar a escola do menino. Enfim, olha só, começaram a destrinchar o problema, né? E claro, nessa destrinchação toda de problema aí, as soluções também vão começar a aparecer, tá? Aqui só foi um exemplo aí, tentando entrar um pouco na vida real e sou um pouquinho mais bem-humorado também, tá? Mas em todas as áreas, quando nós temos um problemão, a gente precisa destrinchar. E não vai ser diferente aqui na área de desenvolvimento de sistemas, ok? Risquei toda a tela. Se eu for olhar agora onde eu comecei, eu não sei, não dá para entender nada, mas vamos lá, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu ponteiro. E aí, quando nós falamos aqui de entendimento do negócio, gente, o entendimento do negócio é a gente entender o funcionamento daquilo, tá? O domínio da aplicação, a gente vai ter um entendimento geral, né? Eu estava dando o exemplo lá da empresa na área de esportes, né? Então a gente parou para entender o domínio. O que é futebol, quais são as concorrentes, quais são as regras. Agora o entendimento do negócio é saber como é que funciona o time. Tá? Se a gente for parar para pensar em time de futebol, Flamengo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e por aí vai, todos eles são times de futebol. Mas vamos olhar para a parte administrativa, para a parte da direção. Eles têm formas diferentes de agir. Tá? Então como é que é esse time que eu vou fazer o negócio, como é que ele funciona? Quais são as gírias que eles usam? Quais são as regras que eles têm internamente? O que esse time precisa? Como é que os funcionários trabalham? Enfim, eu preciso entender a empresa funcionando, tá? Eu preciso entender aquele time funcionando, ok? Entendimento das necessidades e restrições dos interessados faz parte também da gente entender o problema, tá? Eu entender o problema de uma forma completa, eu já vou estar entendendo de fato as necessidades do cliente e as restrições, tá? Todo sistema tem que ter restrições. Às vezes o cliente não sabe explicar direitinho as restrições, mas a gente vai descobrindo isso, percebendo isso aí com o passar do tempo. Então, enfim, vamos passar aqui para a gente tirar esses rabiscos feios da tela e vamos falar um pouquinho dos principais desafios que a gente tem quando a gente fala de levantamento de requisitos. Então, dentre os problemas aí que nós encontramos, os principais aí estão aparecendo na sua tela, tá? Que são os pedidos não realistas ou fora da realidade, entender a linguagem do negócio, né? Domínio, mudanças de pedido ou mudança de uma realidade e identificar requisitos iguais, só que apresentados de maneira diferente. Então, mais uma vez, né, repito aqui que a gente já falou praticamente de tudo isso, mas quando a gente está falando de pedidos não realistas ou fora da realidade, isso é bastante comum, tá? Então, por exemplo, às vezes o cliente chega para você e fala, né? Eu quero que na minha empresa todas as portas que dão acesso para setores importantes, né? Setores, digamos que reservados, né? Privativos, etc. Todos eles tenham portas que fazem a identificação da pessoa que chega, tá? Mas eu não quero que essa identificação seja através de um cartão, nem de digital, nem analisando o campo visual, né? O olho da pessoa. Eu quero que simplesmente, através da presença dessa pessoa na frente da porta, essa porta já saiba quem é a pessoa. E aí, se essa pessoa for autorizada para entrar, essa porta destrave, acenda uma luz verde. Se não for, ela acenda uma luz vermelha ou tenha uma trava, enfim. E aí, caso uma pessoa não autorizada entre num local, eu quero que soe um alarme e avise a central de segurança.
Então, enfim, né, eu não sei nem se esse tipo de porta existe já na nossa atualidade, né, na vida real. Provavelmente possa existir, mas é algo muito fora, digamos assim, de um contexto, né, algo não realista. Caso um tipo de porta desse exista, provavelmente custa muito caro, ou quem sabe ainda não é nem disponível no mercado, somente aí na CIA, né, na NASA, na FBI, mas enfim. Então, assim, é um pedido meio não realista, né? Meio fora de lógica. O cliente meio que dá uma viajada aí na maionese, né? Pô, se ele quer fazer algumas restrições de acesso, por que ele não usa catraca, o cartão, uma impressão digital, né? A trava na porta com uma impressão digital e tudo mais. O cara deu uma explicação assim muito viajando na maionese, certo? Porque se você for parar para imaginar, se você for esperar alguém falar sobre restrições de acesso, você vai esperar isso, né? Um cartão de identificação, uma digital e etc. Então, quando a gente fala também de pedidos fora da realidade da empresa, tá? Não é, quando a gente fala em não realistas, às vezes é algo de difícil acesso ou acesso exclusivo de setores ou algo que não existe, né? E quando a gente fala de fora de realidade, é fora de realidade da empresa. Então, às vezes você vai iniciar um projeto, na reunião lá, o cliente diz que você tem aí disponível 50 mil reais aí para que o sistema inove, né? Caso o sistema precise de uma nova tecnologia. Às vezes o cliente pode até apresentar uma nova tecnologia para você, não uma nova tecnologia, mas algo que ele queira, né? E às vezes o orçamento que ele dá é 50 mil reais, né? Ó, a gente tem 50 mil reais para fazer isso. E aí chega o cliente para você em uma outra reunião e fala, olha, eu quero que na minha empresa todos os executivos tenham um óculos aí, o último lançamento do óculos da Google, onde eles conseguem ter acesso tudo através da lente do óculos, a gente consiga monitorar onde eles estão através do óculos, a gente consiga ver em tempo real através do óculos a visão que eles estão tendo e tudo mais, beleza. Só que só para implementar esse óculos, isso vai demandar um tempo maior da equipe de desenvolvimento, porque vai precisar ter certos acessos e etc e tal. Então ele ia aumentar de certa forma o custo do projeto e para adquirir esses óculos, né, para comprar cada um desses óculos também ia ter um custo. Então vamos supor que isso tudo chegasse a R$1 milhão. Então totalmente fora da realidade, né? O projeto a empresa disponibilizou ali para o projeto 50 mil reais, mas a empresa solicitou algo que custasse R$1 milhão. Então é algo que está totalmente fora da realidade, tá? E aí um outro grande desafio, né, se não um dos desafios mais negligenciados aí que tem, e consequentemente um grande causador de falhas, é entender a linguagem do negócio, tá? Como a gente mencionou rapidinho no slide anterior, né? Ou seja, entender as gírias do negócio, os termos, tá? Entender de fato não apenas o domínio, mas também o negócio, né? Tá? Então, por exemplo, imagine aí que você vai fazer um sistema para uma clínica odontológica, né? Geralmente clínicas odontológicas é uma rede de dentistas, né? 2, 3, 4, 5 dentistas que cria uma clínica, né? Então esse grupo de dentistas aí entrou em contato com você e falou, olha, a gente está precisando aí de um sistema para a nossa clínica odontológica, onde esse sistema aí vai receber, ele vai através de uma tecnologia X aí, ele vai tirar certas fotos da área dentária do cliente, onde essas fotos vão ser fotos tanto externas como internas, né? Fotos onde vai pegar a área externa do dente e da gengiva, como também a área interna desses dentes. E através dessas fotos, dessas imagens, ele vai precisar fazer análise dessas imagens para chegar a um resultado. E aí o sistema ele vai precisar, através dessas análises, indicar se o paciente tem, por exemplo, um abscesso dentário, se o paciente tem diastema, se ele tem alguma disfunção temporomandibular, enfim, tá? E aí, beleza. O cliente explicou direitinho, tá? Nesse resumo aqui que eu fiz, ele explicou direitinho. Mas, e aí? Será que você, analista, desenvolvedor, tem conhecimento da área odontológica? Será que você sabe o que são esses termos? Será que você sabe o que é um abscesso dentário? Será que você já ouviu esse termo temporomandibular? Será que você sabe o que é um diastema?
Enfim, e além de saber isso, qual será o padrão para identificar isso? Como é que vai ser feita essa identificação? Beleza, eu vou, através de uma tecnologia, de uma lente aí especial, eu vou conseguir essas fotos. Mas aí, como é que o meu sistema vai descobrir essas coisas? Eu não sei, eu como analista, eu não sei verificar essas fotos, tá? Porque se a gente for parar para pensar, um dentista olhando essas fotos, ele vai saber identificar tudo. Mas e o meu sistema? Eu não sou dentista, como é que eu posso fazer isso daí? Então eu preciso entender essa linguagem do negócio. Não tem como eu desenvolver um sistema que vai analisar essas imagens se eu não sei nem de onde começam essas análises, nem para onde é que olha. Então isso tudo é importantíssimo, tá? Eu entender a linguagem do negócio. Então outro desafio bem comum aí que nós temos são as mudanças do pedido, as mudanças da realidade, né? Algo que a gente já comentou também em outra aula, e é algo comum, né? Comum de acontecer, tá? Principalmente para pedidos, né? A gente sempre usa como exemplo empresas grandes, né? Projetos, né? Sistemas grandes. Então, por exemplo, a gente fazendo um sistema grande é algo que dura aí, digamos, utilizando melhores das equipes, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então é tempo suficiente para ter mudanças. Então, às vezes a gente tem mudanças no pedido vindo diretamente do cliente, né? O cliente chega e fala, olha, eu analisei isso errado, eu pensei de uma forma errada, eu falei de uma forma errada, na verdade é dessa outra forma. Ou às vezes ele fala, olha, a gente está fazendo uma mudança aqui estratégica na empresa, então isso vai impactar também o sistema, então a gente vai precisar fazer uma mudança. E muitas dessas mudanças, né, na cabeça do cliente é algo simples, né? É só mexer aqui, tira isso e coloca aquilo. Mas na realidade, no desenvolvimento de sistemas não é bem assim. Às vezes mexe muito mais coisas e atrasa aí um bom tempo, né? E a gente viu também que às vezes essa mudança não parte apenas de uma decisão em si do cliente, mas às vezes é uma mudança da realidade da empresa, né? Às vezes é uma nova concorrência que surge, né? A gente foi chamado para fazer um sistema agora, passou-se 6 meses fazendo esse sistema, chegou uma concorrente de peso, uma multi-internacional aí na cidade. Então pode ser que haja uma necessidade de fazer alterações no sistema por causa da chegada desse concorrente. Tá? Às vezes acontece também da empresa, por exemplo, ter 5 sócios, né, fundadores e tudo mais, 2, 3 desses sócios saem e às vezes a saída deles pode acarretar numa mudança de sistema. Às vezes parte da empresa foi vendida, né? Vendemos 30%, 50%, 70% da empresa e agora a empresa que comprou, né, que é uma outra empresa, quer fazer mudanças no sistema. E lá vai fazer uma mudança, tá? Enfim, às vezes existem muitas mudanças na realidade, às vezes até mudanças de regra, né? A partir de agora foi adotada uma nova regra no país, uma nova regra nessa área de atuação da empresa, isso vai acarretar em mudanças no sistema. Enfim, é normal aí acontecer mudanças durante o projeto, tá? Isso influencia diretamente no levantamento de requisitos, tá? Porque essa mudança, mesmo que aconteça já depois da fase de levantamento de requisitos, se houve uma mudança impactante, a gente vai ter que analisar ela de novo, vamos ter que entender essa mudança e vamos ter que ver aí os novos requisitos que essa mudança trouxe, vamos ver o que vai impactar nos requisitos já levantados, enfim, vai precisar fazer novamente essa parte de análise, levantamento e análise de requisitos. E outro grande desafio aí é identificar requisitos iguais apresentados de maneira diferente, tá? Isso aqui é muito importante e quanto mais tempo de barco aí, né, de prática, você vai conseguir perceber isso melhor. Como eu falei, o cliente é o cliente, ele não é técnico, ele não sabe muitas vezes expressar as coisas da forma que a gente queria, né? Ele vai falando da forma que ele vai entendendo, imaginando, enfim. Mas falar minuciosamente todas as variáveis, os requisitos que a gente precisa, claro, ele não vai falar. Então, muitas das vezes, ele apresenta um problema e ele mostra o problema de uma forma, ele apresenta uma visão desse problema que a gente percebe ali alguns requisitos. E às vezes ele está falando de um outro problema, ou às vezes até do mesmo problema, mas de forma diferente,
onde isso gera alguns requisitos também. Mas às vezes, esses requisitos que a gente gerou, que teoricamente são diferentes, às vezes eles são os mesmos requisitos. Às vezes a forma que o cliente falou fez com que nós levantássemos requisitos diferentes, mas que na prática eles são os mesmos requisitos. E é importante a gente identificar isso, tanto para evitar certas inconsistências no sistema, como também para evitar, digamos, certos entraves, né? Então, por exemplo, às vezes a gente definiu um requisito A e um requisito B, sendo que, na verdade, na prática cotidiana dessa empresa, não existe requisito A e B, só existe um requisito, só existe o requisito 0, digamos assim, né? Então, vai chegar no momento que a gente está desenvolvendo esse sistema que a gente vai encontrar um entrave, que a gente não consegue ver para onde que vai esse requisito A ou esse requisito B. Ou pode ser que a gente lá na frente veja que esses dois requisitos se encontram e às vezes a gente fica sem entender, poxa, por que eles se encontraram? E às vezes a gente pode perceber, poxa, eles se encontraram porque na verdade eles só são um, mas a gente já construiu várias coisas com eles separados. Então a gente vai gastar um certo tempo para ir desconstruindo e construir novamente essa parte, né? Como às vezes a gente pode construir um sistema todinho com os dois requisitos separados, né? E chegar às vezes até entregar esse sistema para o cliente. E aí lá na frente, na prática, vai gerar alguma inconsistência, né? Algum dado no relatório que não vai sair correto ou não vai aparecer, porque a gente entendeu que um dado só eram dois, tá? Então um exemplo bem trivial, para ficar bem fácil de você entender, tá? Vamos supor aí que a gente tem o cadastro de clientes. Então todo cliente cadastrado é para estar no cadastro de clientes, né? Então a gente pode entender que o requisito cadastro de clientes é um requisito, certo? Porém, vamos supor que a forma que o cliente explicou fez com que a gente fizesse, sei lá, 3 variáveis, 3 requisitos diferentes. O cadastro de clientes da internet, o cadastro de clientes pessoais e o cadastro de clientes via telefone. Então nós temos aí 3 requisitos diferentes, mas todos eles estão cadastrando clientes. Um exemplo bem trivial. Então, isso pode gerar uma dificuldade no meu sistema, uma inconsistência, porque todas as funcionalidades, as operações que eu vou fazer, onde envolve cadastro de clientes, pode ficar naquela dúvida, né? Por exemplo, eu precisei fazer uma busca, e aí eu coloquei essa busca no cadastro de clientes feita via telefone. Mas e se o cliente que eu estou querendo buscar, ele fez o cadastro pela internet? Eu não busquei ele, porque eu coloquei no cadastro de clientes via telefone. E se eu quiser analisar em todos, eu vou ter trabalho para sempre colocar, analisar nos clientes de telefone, analisar nos clientes de internet, analisar nos clientes pessoais. Por que não só analisar em um banco de dados de clientes, né? Em um cadastro de clientes, tá? Então, às vezes pode gerar essas inconsistências de eu estar me referenciando ao requisito errado, como também pode gerar muito mais linha de código, o sistema ficar um pouco mais pesado, um pouco mais difícil de fazer, por algo que poderia ser só um, tá? Então, é muito importante a gente também estar atentos a esses requisitos iguais, só que apresentados aí de maneira diferente. Então, fazendo um rápido resumo aí de tudo que nós vimos, que creio eu que eu já falei demais, né? Eu já falei em várias aulas que eu gosto de falar, tá? O conteúdo dessa aula nem está tão grande, como em outras aulas, quando o conteúdo não está grande, eu acabo fazendo a aula grande. Mas o meu intuito é fazer essa aula em no máximo 1 hora, né? Mas vamos lá. Então, fazendo um rápido resumo aí de tudo que eu falei, para a gente poder dar um pontapé em um dos assuntos aí que vai ditar o ritmo aí das nossas próximas 2 aulas. Então, nós vimos aí que para realizarmos esse levantamento de requisitos, nós identificamos as melhores fontes de informação, né? E na comunicação aí com os clientes e stakeholders, a gente utiliza diversas técnicas aí para fazer esse levantamento de requisitos, tá? Técnicas aí como a entrevista com os stakeholders, os estudos etnográficos, questionários ou leitura de documentos da empresa, prototipagem, JAD, Word, e outros, tá? Aqui eu coloquei alguns que eu julgo ser os mais interessantes e mais utilizados, mas tem várias outras
técnicas aí, né? Tem os workshops, tá? Que eu não coloquei aqui, que também é interessante. E quando a gente fala de técnicas para fazer levantamento de requisitos, a gente não é obrigatório utilizar uma técnica, né? E isso nem é comum utilizar uma técnica para fazer o levantamento de requisitos, tá? Geralmente a gente utiliza mais de uma técnica, tá? Por exemplo, eu não vou chegar e entrevistar o cliente e pronto, já levantei todos os requisitos necessários. Não, geralmente a gente combina essas técnicas, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com o cliente, realizo um questionário, faço um estudo etnográfico e finalizo com uma prototipagem, tá? Um exemplo. Então, eu utilizei várias técnicas para fazer o levantamento de requisitos. E aí essas técnicas, né, costumam ser divididas em técnicas tradicionais, técnicas de elicitação de grupo, técnicas contextuais e a prototipação, né? Já falamos bastante aí de prototipação. Tá? Quando a gente fala de técnicas tradicionais, a gente está falando aí geralmente dos questionários, entrevistas, observação, tá? Eu vou falar um pouco da observação. Alguns livros trazem a técnica de observação separada da técnica aí de etnografia. Já outros livros trazem a técnica de observação dentro da técnica de etnografia. E aí a técnica de etnografia se divide em observação e imersão. A gente vai falar mais disso adiante, tá? Bom, então partindo aí para a etnografia, né, os estudos etnográficos, esse termo ele tem a sua origem lá na antropologia, tá? Onde na antropologia é feito o estudo, né, de uma cultura. E a antropologia ela costuma fazer o estudo dessa cultura no ambiente natural. Então, quando a gente pega o termo etnografia, etnos, né, do grego, significa cultura, né? Etnos vem de cultura. E grafia, né, vem de anotar, anotar na mão, né? E nesse sentido vem de acompanhar de perto, né? Então, etnografia na antropologia é você acompanhar de perto a cultura, fazer anotações estando perto, estando junto dessa cultura, tá? Então, por exemplo, para estudar uma nova tribo indígena, né, vamos imaginar aí a Amazônia, né? A gente vai fazer o estudo de uma nova tribo indígena ou de uma tribo pouco conhecida. O que um antropólogo faz? O antropólogo ele vai se mudar para aquela aldeia, ele vai, entre aspas, virar um índio, né? Ele vai começar a usar as roupas de índio, vai começar a se pintar como os índios, vai provavelmente procurar usar algum daqueles artefatos do índio, e ali ele vai viver dia a dia naquela tribo indígena, ele vai estar lá, ele vai dormir lá, né? Vai praticamente morar lá. Então ele vai começar a viver o dia a dia naquela tribo indígena, vai cada vez mais aprender sobre os rituais, sobre as danças, a caça, o convívio e por aí vai, tá? E entender todos esses hábitos, esses costumes, essa linguagem. Então, fazendo essa comparação da antropologia com a etnografia aqui no sentido do desenvolvimento de sistemas, aqui na engenharia de requisitos, né, na engenharia de software, a etnografia ela é dividida em duas, né, como eu falei. Alguns livros colocam a observação separado da etnografia, mas outros colocam incluso na etnografia. Então a gente tem duas formas aí de fazer o estudo etnográfico. A gente pode fazer através da observação e a gente pode fazer através da imersão. Quando a gente faz um estudo etnográfico através da imersão, a gente segue aí essa mesma lógica que eu falei da antropologia. O analista, né, um ou mais analistas da equipe de desenvolvimento vai ser inserido na empresa, vai viver aquela empresa no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou fazendo um sistema para o setor de RH de uma empresa. O meu sistema vai cuidar só dessa parte de RH. Então, eu posso muito bem pegar um funcionário da minha equipe de desenvolvimento, né, um analista, e colocar esse analista uma semana, 2 semanas, 1 mês dentro daquela empresa para ele trabalhar no setor de RH. Então ele passa ali por um rápido treinamento para entender ali as principais funções e ele vai pegar a mão na massa, vai ter uma mesinha para ele, um computador para ele fazer, digamos, que as mesmas tarefas que outras pessoas do RH faz, tá? Então, dessa forma, ele vai assim como o antropólogo faz na tribo indígena, de pegar costumes, pegar a forma de trabalhar,
forma de trabalhar não, né? Pegar costumes, cultura, convivência, né? Da tribo indígena, o analista vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Ele vai entender mais na prática o trabalho, ele vai vivenciar mais as dificuldades, além de ver também no ambiente que ele está as dificuldades das outras pessoas, as soluções que outras pessoas, né, do setor dão. Enfim, ele vai fazer um acompanhamento bem de perto. E quando a gente fala de observação, a observação, diferentemente da imersão, a imersão, o analista vai pegar, né, vai colocar a mão na massa, né, ele vai fazer a tarefa que aquele funcionário da empresa faria. Agora, quando a gente fala de observação, é um pouco diferente. Tá? A observação é como se fosse uma câmara secreta, digamos assim, né? Por exemplo, se eu fosse estudar uma tribo indígena através de uma observação, é como se eu ficasse lá naquela tribo indígena em pé, mas eu não ia me vestir como índio, eu não ia falar com ninguém da tribo, eu ia apenas olhar. Tá? Então, observação é isso, vem de observar, de olhar. Então, um analista da empresa, né? Tem até um exemplo que eu dei sobre a academia, né? Dei em uma outra aula um exemplo desse da academia, onde acontece do analista muitas vezes ir nessa academia e ele ficar lá naquela academia, andando, olhando, observando, que é esse papel que eu estou falando. Então, a pessoa que vai observar, ele vai estar lá no ambiente, mas ele vai estar lá como se fosse uma estátua, né? Como se ele fosse uma parede, como se ele entrasse dentro da parede, só ficasse o olhinho e ele só ficasse observando. Então ele ia observar o movimento dos funcionários, ia observar o que aquelas pessoas fazem, mas em momento algum, né, um ponto importante disso é que quando a gente fala de observação, essa observação ela é silenciosa, tá? Ele não vai interferir em nada, ele não vai chegar num funcionário e fazer uma pergunta de como ele faz algo, por que ele fez aquilo, ou sugerir, por que você não faz assim, não. Ele vai ficar apenas observando e anotando, sem ter interações. Então, quando a gente fala de etnografia, a gente pode fazer aí através da observação ou da imersão, tá? Então, o principal objetivo da etnografia é que ela ajuda a descobrir, né, requisitos de sistemas implícitos que refletem os processos reais, em vez dos processos formais onde as pessoas estão envolvidas, tá? É uma coisa o dono da empresa, né, o grande gestor da empresa chegar e falar, olha, eu preciso de um sistema que faça isso, porque é dessa forma que acontece lá, digamos que no chão de fábrica, né? E outra coisa é você estar lá no chão de fábrica, né? Vendo aquilo ali acontecer, vendo as dificuldades, vendo as reclamações das pessoas daquele setor, porque com certeza vai diferenciar bastante, tá? A etnografia é uma técnica que particularmente eu gosto bastante de utilizar, tá? Ou de sugerir aí, dependendo da equipe que eu esteja fazendo parte, tá? Mas claro, a gente não usa somente a etnografia. A etnografia eu uso bastante para fazer certas confirmações aí de requisitos, tá? Ou ajudar a detalhar mais certos requisitos. Eu lembro de uma empresa que eu fiz parte, né? Fui chamado para ficar já num curto prazo, acabei até ficando um pouco mais, onde essa empresa tinha um sistema que já estava bem ultrapassado e ela precisava atualizar esse sistema, né? Eu não fui chamado para desenvolver o sistema, tá? Já cheguei a mexer, eu já cheguei a trabalhar com desenvolvimento nessa época, mas assim, eu nunca fiz parte fixo de uma equipe de desenvolvimento. Eu sempre era chamado de forma avulsa, né? Algumas empresas me conheciam, chamavam para fazer algum serviço, outras abriam aí as portas para que fosse feita, digamos, aquele seletivo, eu participava e algumas vezes era aprovado e fazia parte de algumas empresas específicas, né? Então, essa empresa ela estava precisando atualizar o sistema, porém ela precisava explicar para a empresa que iria desenvolver um novo sistema, né? Ela precisava explicar como é que as coisas funcionavam. E aí, quando a gente para pensar, o dono da empresa ele tem uma visão geral, mas ele não tem uma visão detalhada do que tudo, de como tudo funcionava, né? Como o chão da fábrica funcionava. Quando a gente parava para falar de gerentes, os gerentes tinham muitos conhecimentos administrativos e tudo mais, mas quando a gente parte para a parte
minuciosa, detalhista, técnica dos sistemas, os gerentes também não sabiam fazer explicações. Tá? Então essa empresa ela tinha instrutores, ela tinha pessoas que treinavam os novos funcionários, mas até esses instrutores, nenhum deles eram, digamos que, formados nessa área de educação, né? Não era, ninguém era pedagogo, ninguém era professor em algum outro lugar ou já tinha sido professor. A maioria dessas pessoas que ensinavam os novos funcionários, eles eram pessoas que vinham do chão de fábrica, né? Digamos assim. Tá? Quando eu digo chão de fábrica, gente, é um termo muito utilizado em empresas, tá? Principalmente empresas grandes. Então, chão de fábrica é onde tem a maioria dos funcionários, que é o que faz a empresa se movimentar, a empresa fazer o serviço, a empresa gerar seus lucros, tá? É só vocês imaginarem aí filmes, né? Às vezes vocês veem uma grande empresa onde o cara está olhando lá de cima e vê um monte de gente lá embaixo trabalhando. Aquilo ali é o termo chamado chão de fábrica, para quem não conhece, tá? Então, na realidade dessa empresa, quando eu entrei, essas pessoas que ensinavam os novos funcionários, tinha pessoas ali que nem tinham curso superior, né? Pouquíssimos tinham, tá? Não vou aqui lembrar direito os números, mas pouquíssimos tinham. Então, muitos deles eram ensino médio, não tinha, como eu digo, essa didática completa de como dar aula, de como ser professor e etc e tal. Então, essa empresa me chamou na época e eles iam me dar aí um treinamento através desses funcionários que davam treinamento, né, como eu acabei de mencionar, para os outros, funcionários que vieram do chão de fábrica, eles iam me dar um treinamento aí de 30 dias, né, para que eu entendesse melhor o sistema, explorasse mais e tudo mais, para que eu pudesse ensinar a equipe que iria entrar, né. A equipe de desenvolvimento que ia desenvolver um novo sistema para eles não optaram por essa equipe aprender através dos instrutores deles. Eles queriam ensinar um outro instrutor já com uma bagagem educacional para que esse outro instrutor ensinasse a equipe de desenvolvimento, né? A priori, esse era o meu contrato, né? Teoricamente era para eu ficar ali uma média de 6 meses, tá? Então, enfim, acabei fazendo certas propostas lá para ele. O meu treinamento acabou durando 45 dias. Por quê? Porque eu quis vivenciar a prática. Eu falei, olha, vamos fazer esse treinamento que vocês planejaram de 30 dias e tudo mais, mas eu não quero, se possível, não quero, já depois desse treinamento de 30 dias, começar a lidar com essa equipe de desenvolvimento do novo sistema para ensinar eles. Eu quero vivenciar isso por algum tempo. E aí eu consegui ficar 15 dias na prática, né? Fiquei 30 dias em treinamentos e 15 dias na prática. Então eu fui para o chão da fábrica, eu peguei o que eles faziam e comecei a fazer com eles. Tá? Então eu fiz uma imersão, eu peguei e comecei a fazer, comecei a sentir as dificuldades, consegui ver certos atalhos, consegui fazer certas soluções que às vezes os próprios funcionários que já estavam lá ainda não tinham feito, consegui ver certas soluções, né, as famosas gambiarras que às vezes nem são tão prejudiciais, que os funcionários de lá já faziam, tá? E que aquilo não era liberado, não era permitido no sistema, tá? Consegui ver as principais reclamações, enfim, consegui sentir mais de perto o negócio. E acreditem, e quem sabe até pasmem, eu vi que o que acontecia ali na prática era meio que quase que 70% diferente do que eu vi nos 30 dias de treinamento. Eu aprendi muito mais nos 15 dias de prática do que nos 30 dias de treinamento. Tá? Ainda mais porque essa empresa era uma multinacional, então ela meio que tinha um padrão de treinamento, né? Então, esses instrutores, eles meio que tinham um roteiro a seguir. E, na verdade, esse roteiro, desse roteiro não era utilizado na prática, tá? Então, o que aconteceu? Quando essa equipe de desenvolvimento veio, eu tive que fazer um treinamento com eles e a empresa que me chamou já tinha feito até um roteiro para eu fazer o treinamento com a equipe de desenvolvimento. E aí eu fui e falei com a equipe, olha, vocês querem que seja feito de fato um bom sistema para vocês? Eu vou mudar totalmente esse treinamento aqui. Se eu não me engano, era um treinamento de 60 dias, eu não lembro agora de cabeça. Só sei que a gente mudou e fez um treinamento de 90 dias com essa equipe.
tá? E aí foi um treinamento bem bacana, tá? A gente ficou bastante na prática também. Eu falei com eles, como eu já era da área também de desenvolvimento, eu cheguei para essa empresa e falei com eles, olha, vamos ser direto e reto aqui, vamos fazer isso e isso, mas vamos para a prática, vamos fazer o estudo etnográfico de imersão e vamos colocar os analistas de vocês lá na prática, que vai ser muito melhor para eles, eles vão aprender muito mais do que eu só mostrando aqui para vocês, em entrevista, em reunião, em sala de aula, etc. Tá? Então foi feito dessa forma, tá? Tanto eu fiz um estudo etnográfico, como essa empresa de desenvolvimento também fez um estudo etnográfico aí, tá? Então o meu treinamento didático para eles e o meu acompanhamento lá no chão de fábrica com eles durou aí 90 dias. E como eu falei, a empresa depois me utilizou para bastante outras coisas aí, me exploraram bastante ainda. E eu lembro que eu acho que uma média de 6 meses depois que eu dei esse treinamento para essa equipe de desenvolvimento, eu saí da empresa. Não sei se foi 6 meses depois, enfim. Mas eu sei que depois que eu saí da empresa, uma média de 7, 8, 9 meses depois, o novo sistema foi implantado, tá? E eu não tive acesso, claro, a esse novo sistema, mas a funcionários que eu conhecia que estavam lá, eles falaram que o sistema, de fato, foi muito melhor, facilitou muito a vida, ficou muito mais fácil de ser utilizado. Então, olha aí, mérito grande aí para a equipe de desenvolvimento, que conseguiu abordar muitas coisas através de um bom levantamento de requisitos, aplicando boas técnicas, e uma delas aí foi o estudo etnográfico, ok? Bom, sem mais delongas, né? Eu gosto de contar histórias, mas quando a gente fala de etnografia, tem algumas coisas importantes que precisa ser executada antes, durante e depois do estudo etnográfico. Então, antes da gente fazer um estudo etnográfico, claro, é necessário a gente identificar as áreas de usuário a serem observadas, obter a aprovação das gerências apropriadas para executar as observações, obter os nomes e funções das pessoas-chave que estão envolvidas no estudo de observação e explicar a finalidade do estudo, tá? Isso é óbvio, né? Não é porque a minha equipe de desenvolvimento decidiu, né, fazer um estudo etnográfico que eu já vou iniciar esse estudo etnográfico, tá? Então, por exemplo, eu decidi que eu vou fazer estudo etnográfico, então eu vou pegar aqui os meus 3 analistas e vou colocar lá dentro da empresa e pronto. Não, eu preciso, óbvio, né, chegar para o dono da empresa, para o gerente da empresa e falar, olha, a gente está fazendo o levantamento de requisitos e nessa etapa, né, nessas fases de levantamento de requisitos, a gente precisa ter um funcionário aí dentro, né, para compreender melhor os negócios. Se eu for fazer por observação, eu vou explicar o que ele vai fazer, ele só vai ficar aí dentro, observando e tudo mais. Depois ele pode se direcionar diretamente a você, que é o gerente, o responsável geral, para fazer algumas perguntas, enfim. Ou se eu vou fazer por imersão, eu falo, olha, a gente está precisando colocar um analista aí para que ele execute as tarefas, tá? Para que ele execute a mesma tarefa que aquele funcionário ali faz. É possível? Tem como preparar isso? Tem como fazer esse ambiente para ele? Tem, não tem? Pronto, se não tiver, ótimo, vamos fazer só por observação, tá? Se tiver possível, se for possível, ótimo, vamos fazer por imersão. E claro, eu vou fazer um sistema, por exemplo, para o setor de RH, então eu vou colocar o meu funcionário na área de RH. Se eu for fazer um sistema mais completo, né, que abrange RH, segurança, financeiro, enfim, várias áreas da empresa, eu vou procurar, né, se não for possível colocar um analista, um funcionário em cada uma, né, porque envolve custos também, eu vou procurar colocar numa área principal ou numa área mais carente, numa área mais complicada de entender, né, de levantar os requisitos. E quando a gente fala também de observações, é muito importante eu saber os nomes e as funções das pessoas, das principais pessoas que eu quero observar. Uma empresa de 3.000 funcionários, o meu analista não vai observar os 3.000 funcionários de perto, mas ele vai observar funcionários chaves, tá bom? Bom, durante a etnografia, é necessário que a gente se familiarize com o local de trabalho que está sendo observado, e para isso é preciso observar os agrupamentos organizacionais atuais, as facilidades manuais e automatizadas,
coletar amostras de documentos e procedimentos escritos que são usados em cada processo específico que está sendo observado, acumular informações estatísticas a respeito das tarefas, como a frequência que ocorre, as estimativas de volume, tempo de duração de cada pessoa que está sendo observada. E além de observar essas operações normais aqui do negócio, né, citadas aqui em cima, é importante também observar as exceções. Após o estudo etnográfico, claro, é preciso documentar essas descobertas. Para consolidar o resultado, é preciso rever os resultados com pessoas observadas ou com seus superiores, tá? Então, como eu mencionei antes, né, eu gosto de usar etnografia e geralmente eu uso a etnografia após outras técnicas de levantamento de requisitos. E muitas vezes eu uso a etnografia como confirmação ou como uma técnica que vai destrinchar ainda mais algum requisito que eu já destrinchei um pouco ou que eu já levantei, tá? Então, claro, tudo que eu estou fazendo está sendo documentado no documento de requisitos que a gente já falou um pouco dele em outra aula, tá? E tanto por observação como por imersão, tudo que eu levanto, né, tudo que eu observo, eu vou rever isso, claro, com alguma pessoa ou com algum superior, tá? Com pessoas específicas, né, pessoas chaves, como eu falei antes, ou com superiores, com coordenadores, gestores, gerentes e por aí vai, ok? E às vezes ainda isso pode ser até revisto através de algum questionário, tá? Tudo depende aí do contexto aí da empresa, do sistema que você está desenvolvendo. Então a etnografia ela é particularmente eficaz na descoberta de dois tipos aí de requisitos, que são os requisitos derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham, em vez da maneira pelas quais as definições do processo dizem como elas deveriam trabalhar, tá? Que foi o exemplo que eu dei lá para vocês do chão de fábrica. Muito do que eu vi na teoria era diferente da prática. Então, muito do que o chefe, o dono da empresa vai mostrar, vai querer e vai falar que é feito de uma forma, muito disso pode ser diferente, tá? Então a gente vai conseguir ver muito mais como as coisas acontecem do que como o dono acha que acontece ou disse que acontece. E a gente também vai conseguir levantar muito dos requisitos derivados da cooperação e conscientização das atividades de outras pessoas. Isso daqui é legal porque muitas vezes a gente consegue implementar no sistema, no dia a dia da empresa, coisas que às vezes gerentes, o dono da empresa, às vezes nem sabe que existia, tá? Já acontecia, mas eles nem sabem que acontecia, porque muitas vezes era feito através das soluções dadas lá no chão de fábrica, né? Lá em outros setores da empresa. E que aquilo ali poderia ser implementado em um sistema para potencializar ainda mais aquilo ali e melhorar ainda mais um resultado. Então, como eu já falei, né, eu gosto bastante da etnografia e em toda empresa de desenvolvimento de sistema que eu passei, eu sempre sugiro ela. E quando eu estou à frente, quando eu estou fazendo o sistema, só foi uma vez, tá? Só foi uma vez que eu fiz um sistema grande, digamos, entre aspas, que sozinho, eu tomei a liberdade de utilizar ela, tá? Outros sistemas que eu fiz sozinho já foram sistemas menores, como o último aí que eu concluí, como eu já dei de exemplo, foi o sistema aí de redação da professora, né? Mas um sistema que eu comecei sozinho, que foi o sistema da Honda, e eu desenvolvi ele praticamente todo sozinho, eu fiz a etnografia. E quando a gente fala de equipes de desenvolvimento, de projetos grandes, a etnografia ela tende a consumir bastante tempo, tá? Dependendo aí do caso, digamos que uma semana, 15 dias, um mês preso aí nessa técnica, né, entre aspas, preso nessa técnica, desenvolvendo ela, tá? E assim, quando a gente fala da etnografia por observação, é muito necessário que o analista seja disciplinado, que o analista tenha atenção, porque às vezes a pessoa está lá, passa um dia todo numa empresa para observar, evitando certos contatos, às vezes a pessoa pode se distrair, pode bater um sono, pode ficar pensando besteira, pode querer ficar no celular
olhando outras coisas, né? Às vezes uma simples olhada numa mensagem de WhatsApp distrai o cara ali por 2 horas que ele vai olhar um monte de coisa. Então, se for para o analista ficar desse jeito, distraído, se distraindo, aquilo ali não vai ser eficaz. Então, o analista ele tem que ser disciplinado, ele tem que de fato estar atento, tá? Como de fato, como por exemplo, um segurança, né? Uma segurança de excelência. Se a gente for parar para pensar em seguranças, às vezes a gente vê um segurança do estabelecimento que está batendo papo, está distraído e tudo mais. Mas um segurança de excelência, ele está o tempo todo alerta, tá? Aqui seria um papel, né, uma comparação parecida com o analista fazendo uma etnografia de observação. Está o tempo todo atento, porque senão vai deixar passar casos, vai deixar passar coisas, e aí o resultado ele vai ser induzido a erros, tá? Na imersão já é um pouco mais difícil aí, digamos, do analista ter certas distrações, tá? Então, no geral, eu acho essa técnica muito boa, muito útil, como eu já falei, principalmente utilizado depois de outras técnicas. Bom, tentando agora dar uma corrida aqui para a gente finalizar a aula, os questionários, eu particularmente não gosto muito de utilizar questionários, tá? Claro que tudo depende do contexto, ok? Questionário é muito utilizado, é muito importante, tá? Mas eu não gosto muito de utilizar, como eu falei, depende muito do contexto, tá? E aí quando eu falo de usar o questionário em segundo plano, por exemplo, quando eu fiz o sistema lá na Honda, tá? Assim que a gente começou lá na Honda, a primeira coisa que eu fiz foi um workshop. Como eu falei, tudo depende de empresa para empresa, contexto para contexto. Geralmente, nos projetos que eu trabalhei, a gente costuma começar mais com a entrevista, né? No caso da Honda eu fiz diferente. Claro, tive aquela primeira reunião, sempre a gente tem essa primeira reunião, né, para conhecer o projeto, saber se a gente vai aceitar ou não, né, como eu disse na aula anterior, se eu não me engano. Mas depois dessa reunião eu fiz um certo estudo, né, fiz aquele levantamento básico de requisitos para eu poder fazer o estudo de viabilidade e logo isso, né, logo ter fechado acordo e tudo mais, eu não fiz logo uma entrevista com certas pessoas da empresa. Eu decidi fazer um workshop. E aí eu cheguei para o gerente e falei, eu quero fazer um workshop com chão de fábrica, que no caso aí da Honda era um sistema, né? Foi um sistema criado aí nessa área de logística. Então quando a gente fala logística, a gente está falando aí das licenças, né, de atuação, ou seja, as concessionárias. Então a gente está falando de um sistema que vai abranger as concessionárias. E quando a gente pensa na concessionária, o que vai ter nessa concessionária? Essa concessionária vai ter o gerente, né? Geralmente vai ter ali o gerente administrativo, o gerente de vendas, né? Vai ter os supervisores, vez em outra vai ter o gerente administrativo, o gerente financeiro e o gerente de vendas, né? Geralmente, dependendo da concessionária, tem esses 3. Muito difícil ter algum tipo de coordenador. Quando é uma loja, uma concessionária que tem oficina, que vende peças, às vezes tem também o gerente do almoxarifado, né? Ou o gerente do setor de peças. Mas o chão de fábrica que a gente diz ali é o vendedor e supervisor, tá? Então os vendedores e os supervisores são o chão de fábrica. Porque uma concessionária só sobrevive, só tem lucro se vender motos. Né? Então, quem é que vende moto? Não é o gerente que vai vender moto. Não é a pessoa do setor financeiro, do setor administrativo que vende a moto. Quem vende a moto são os vendedores. Tá? E os vendedores vendem motos com melhor desempenho ou pior desempenho por causa dos seus supervisores, que está lá dando todo o suporte, né, e tudo mais. Tá? Então, esse daí é o chão de fábrica da Honda, do setor de logística, claro. Então, logo de início eu fiz devido às minhas experiências, né, e a análise que eu fiz do setor, logo de cara eu fiz um workshop com esse pessoal, tá? Então logo no workshop eu consegui levantar ali, eu não usei questionário de levantamento de requisitos, eu usei mais um questionário para entender melhor o negócio, né? Lembra lá, a gente tem que entender mais o domínio, a gente tem que entender mais o negócio. Então o questionário que eu usei nesse workshop foi para entender mais o negócio, entender mais como é que eles trabalhavam e tudo mais.
Então, a partir desse questionário, aí sim eu fui para algumas entrevistas, tá? Fiz uma entrevista primeiro com supervisores, tá? Depois eu fiz uma entrevista com alguns vendedores. Claro, eu tive um acesso, né? Lembra aqui que eu comentei até nessa aula, né? Que a gente precisa, né? Deixa eu até voltar aqui para mostrar para você, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Uma das técnicas é a gente fazer questionário e leitura de documentos da empresa. Então é muito importante. Então eu tive acesso aos documentos dessa empresa, eu consegui ver meses onde a empresa vendia mais, vendia menos, quais funcionários vendiam mais, quais funcionários vendiam menos, funcionários mais recentes, funcionários que tinham mais tempo. Enfim, né, consegui ter acesso a vários dados da empresa através dos documentos, tá? Então, a primeira entrevista que eu fiz foi com alguns supervisores, tá? Peguei aí uma média de, se eu não me engano, foram 14 supervisores na primeira entrevista que eu fiz, né? Aqui a gente está falando de Honda Brasil, tá? Então, existem várias concessionárias. Então, eu fiz a primeira reunião ali com 14 supervisores. E aí, posteriormente, aproveitei um evento que teve aí de virada de ano, tá? E teve um evento, se eu não me engano, foi em Florianópolis. Se eu não me engano, foi Florianópolis, Curitiba, não lembro. Peguei um evento que teve numa cidade do sul do país, que foi um encontro ali dos melhores vendedores e tudo mais. E ali eu fiz uma entrevista com os melhores vendedores, né? Aproveitei que eles já estavam todos reunidos e aí eu não perdi a oportunidade. Fiz um encontro ali com os melhores vendedores, não todos, tá? Eu selecionei alguns vendedores, não lembro aqui, eu acho que foram 10. E posteriormente, né, logo depois que esse evento acabou, eu me reuni ali no estado do Piauí, né, com alguns vendedores desse estado. Não tinha como eu querer reunir, digamos, eu me reuni com os melhores vendedores. Então, por exemplo, eu quero me reunir com os piores. Não tinha como eu me reunir com os piores vendedores do Brasil todos eles viajarem para um lugar. Então, eu me reuni com vendedores de baixo nível do local que eu estava, né? Porque, querendo ou não, a dificuldade deles seria uma dificuldade, digamos que semelhante aos demais, tá? E posteriormente eu fiz uma reunião com gerentes. E aí eu fiz reuniões com gerentes de cidades grandes e de cidades menores, tá? Interiores. Porque eu via que tinha muita concessionária de interior que tinha um desempenho totalmente diferenciado no sentido de positivo, de um desempenho bom de concessionárias de grandes cidades. Aí, poxa, por que uma concessionária de grande cidade, que teoricamente é para ter mais facilidade de venda, para vender mais, às vezes tem um desempenho pior do que uma concessionária de um interior, né? Então, eu fiz, né, de início o workshop, depois eu fiz entrevista com dois modelos de funcionário, né? Funcionários de alto desempenho, né, de excelência, e funcionários de baixo desempenho, e fiz uma entrevista com gerentes gerais, né, o gerente geral de uma concessionária. E aí, a partir disso daí eu já tinha bastante coisa montada, porém, eu sentia que o sistema podia ser melhor. Não que era um achismo, um sexto sentido, não. Eu vislumbrava aquilo, mas eu ainda tinha que entender mais, tá? E aí foi quando eu fiz, né, o estudo etnográfico. Fiz um estudo etnográfico meio que imersivo na área de vendas, né? Fiquei ali um mês no início acompanhando bastante, né? Conhecendo os termos, PAP, né? Que é porta em porta, o PV, que é o ponto de vendas. E aí ali no PAP muitas vezes era um grupo de funcionários, né, de vendedores que iam juntos e saíam ali porta em porta batendo, você quer comprar, não quer, panfleto e tudo mais. Às vezes iam com carro de som. Via que o desempenho das equipes dependia muito mesmo também dos supervisores. Tinha os PVs era quando os vendedores chegavam, montavam uma tenda em um certo local. Às vezes era próximo a estabelecimentos, às vezes era permitido em certos estabelecimentos privados, às vezes era no meio da rua, e ali eles ficavam meio que parados, esperando chegar a clientela e tudo mais. Via que também existiam os pontos de venda fixo, né, que não era a concessionária, mas era uma pequena salinha, um pequeno pontozinho, né, onde ali ficava uma mesa, um computador e um vendedor.
e ali o cliente poderia fazer certas coisas. Vi que isso mudava muito dependendo da região. Por exemplo, em São Paulo não existia esse PAP, não existia esses pontos pequenos de venda, eram só as grandes concessionárias. Então eu via que mudava bastante a realidade do Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, para o Sul, e fui compreendendo tudo isso, né? E claro, o sistema ele precisava abranger um todo, tá? Mas será que será que eu poderia adicionar algo que era feito em um local para aplicar em outros? Será que por causa que aquele outro local não fazia aquilo, por quê? Será que era mais cultural? Que de fato era mais cultural? E será que se eles começassem a fazer certas coisas, será que não daria certo? Tá? Então eu fui começando a analisar tudo isso daí, tá? Anotando bastante e tudo mais. Passado aí um mês, eu continuei fazendo estudo etnográfico, só que dessa vez eu fiz um estudo etnográfico na parte da supervisão. Aí foi o momento que eu mais coloquei a mão na massa, porque quando eu fiz o estudo imersivo, como na área de vendas, eu não era obrigado a bater uma meta, a fazer um grande volume de vendas e nem era obrigado a vender, tá? Eu não fiquei cadastrado como funcionário, mas eu estava lá no sol, acompanhando. Um vendedor começava a atender um cliente no meio da rua, eu estava lá em pé do lado fazendo várias anotações, tá? Quando eu fui para outras localidades, outras cidades, outros estados, via outras realidades, outras formas de acontecer, via que atendimento dentro de uma concessionária é diferente de um atendimento na rua e por aí vai, tá? Porém, quando eu comecei a fazer um estudo etnográfico como supervisão, eu não poderia ficar apenas observando sem me envolver tanto. Aí eu precisei colocar a mão na massa e aí comecei também a ver vários outros lados aí, tá? Enfim, no fim disso tudo, eu fiz um último workshop. Nesse último workshop, eu fiz um questionário, tá? Mas esse meu questionário foi um questionário não para levantar requisitos que iriam impactar o meu sistema, mas foi um questionário de segundo plano no sentido de que nesse questionário ele já estava repleto de requisitos. Claro, né? Não era falando assim, ó, o requisito tal está correto, o requisito tal, não, ninguém ia entender isso. Mas eram perguntas onde essas perguntas já eram perguntas que confirmavam ou negativavam o requisito, tá? Por exemplo, coloquei 20 perguntas no questionário, essas 20 perguntas iriam confirmar os meus requisitos, tá? Então, quando eu digo questionário de segundo plano, é nesse sentido. Eu fiz um questionário, onde esse questionário eles iriam responder, e nesse questionário ele iria estar colocações, pontos de vista que já foram levantados, que já eram de requisitos levantados somente para eles confirmarem. Tá? É normal que às vezes tenha uma taxa de 5, 10%, que possam ter respondido de forma onde negativa, né, que fala que isso não está correto, porque ainda mais se a gente for parar para pegar o padrão, a grande maioria mesmo, tá? Me arrisco até em dizer aqui que mais de 80, 90% ali da classe de vendedores, tá? Do Nordeste, tá? Estou pegando aqui do Nordeste, que são, eu dividi por estados, tá? Mas pegando do Nordeste, coloca ali que 80, 90% não tem curso superior, a maioria é nível médio, tá? Alguns até o nível médio não tem. Quando a gente vai mais para o sul, sudeste, ali já dá uma equilibrada, mas mesmo assim é uma taxa alta, tá? Uma média de 50 a 60% não tem um nível superior. Então é normal que às vezes alguém responda negativamente porque não entendeu a pergunta, ou às vezes porque quer fazer com pressa, né? Questionário tem disso, tá? O questionário... passei o questionário para uma empresa que tem 1.000 funcionários. Poxa, será que esses 1.000 funcionários vão querer responder aquilo? Será que eles vão responder com vontade ou vão responder de qualquer jeito? Para pensar você mesmo, né? Quando chega um questionário para você responder da sua empresa, da sua faculdade, uma pesquisa, você está afim de responder aquilo? Geralmente não, né? Então tem esse ponto aí, digamos que negativo, quando a gente fala de questionário. Então, quando eu falo questionário de segundo plano, é nesse sentido aí, de fazer uma confirmação do que já foi levantado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Gosto muito de falar. Já vi aqui que a aula já extrapolou em muito tempo que eu planejava, mas vamos de uma forma
que a gente não perca a qualidade dos comentários, mas vamos partir aqui para a conclusão, tá? Então, quando a gente fala de questionários, né, o uso de questionários é indicado, por exemplo, quando há diversos grupos de usuário que podem estar em diversos locais diferentes do país, como falei, né? Neste caso, elaboram-se pesquisas específicas de acompanhamento com usuários selecionados, que a contribuição em potencial pareça mais importante, pois não seria prático entrevistar todas as pessoas em todos os locais, né? Como eu falei, se eu tenho uma empresa grande, todo mundo espalhado, não é viável sair viajando todos os estados do Brasil aí para entrevistar todo mundo, né? Que bom que fosse assim, né? A gente seria um turista, mas não é viável via os custos e o tempo, tá? Então existem vários tipos de questionários que podem ser utilizados. Entre eles a gente pode listar a múltipla escolha, lista de verificação em questão com espaços em branco, e o questionário deve ser desenvolvido de forma a minimizar o tempo gasto em sua resposta, tá? Então aqui eu não vou entrar tanto em detalhes sobre o questionário porque não tem segredo, tá? Todo mundo aqui é estudante, todo mundo aqui já fez provas no ensino fundamental, no ensino médio, já fez prova de concurso, já fez prova aí no ensino superior, tá? Então vocês já estão mais do que cansados de ver uma prova na sua frente. E quando a gente para falar de questionário, o questionário é como se fosse uma prova, só que muito melhor, muito mais bem elaborado, tá? Então quando a gente vai fazer questionário, a gente pode fazer somente de múltipla escolha, né, de escolher as opções que já estão lá, ou a gente pode colocar para o usuário escrever, tá? E lembre-se, tudo vai de contexto para contexto. O exemplo que eu dei, imagine aí, uma empresa que tem 1000 funcionários no chão de fábrica. Poxa, se você for fazer um questionário com 20 questões, todas elas de escrever, né? O usuário não tem como marcar nenhuma opção. Pô, será que... E os enunciados dessas perguntas todos grandes. Pô, você acha que o pessoal vai responder com seriedade? Será que essa galera vai querer responder? Agora, diferente de você querer fazer um questionário para um setor específico de uma empresa, de RH, onde ele tem 10 funcionários. Então, provavelmente, o índice de resposta vai ser melhor, você vai, mesmo que seja de escrever, provavelmente aquelas pessoas vão responder todas aquelas perguntas porque já é uma equipe, digamos que mais diferenciada, mais específica, mais focada em um certo tipo de trabalho e também num patamar um pouco mais elevado, tá? Então, assim, quando a gente fala de questionário, é só a gente imaginar uma prova, tá? E uma prova mais bem elaborada. Então, eu vou procurar fazer ali uma explicação, tá? Existe o que a gente chama de... Como é que diz? O termo utilizado é a carta explicativa, tá? Então, existe uma carta explicativa que muitas vezes é a primeira página de um questionário, tá? E, claro, uma carta explicativa não pode ser um texto gigante, tá? Então, geralmente essa carta explicativa é feita por um gestor ou dono da empresa, mas às vezes pode ser feita também pela equipe de desenvolvimento. Essa carta explicativa, como o próprio nome diz, tá? Vai ser uma carta ali que vai explicar, né? Aqui vai ser a carta explicativa, ela vai explicar o que é aquele questionário. Quando é uma equipe de desenvolvimento que faz, essa carta explicativa vai ser bem técnica, né? Esse questionário visa atender a certas carências da empresa nessa área tal, visando essas e essas melhorias e tudo mais, e o questionário é elaborado dessa forma, recomendamos que você responda assim, tá? Quando é o dono da empresa escrevendo ou algum grande gestor, vai ter essa área técnica? Sim, pode ter ou pode ser que não. Mas geralmente ela é feita através de incentivos ou de apelos emocionais, né? Então, por exemplo, o dono ou um gestor da empresa vai falar, né? Olha, para melhoramento do seu desempenho, do seu ambiente de trabalho, realiza esse questionário, nós vamos agradecer demais, você vai ser um funcionário que vai estar contribuindo para o futuro dessa empresa e tudo mais. E às vezes ele vai vir com certos, digamos, recompensas, né? Às vezes a recompensa de que o seu nome vai ser fixado no mural de funcionários,
ou às vezes ele já manda o questionário para você com um certo cartãozinho, com o emblema da empresa, né, como brinde já por só ter recebido esse questionário, ou fala que se você responder esse questionário você vai receber um kit de agradecimento, que às vezes eles nem falam o que é, mas às vezes eles podem falar que esse kit de agradecimento é uma caneta personalizada, um copo personalizado, um bloco de notas personalizado, esses brindezinhos, né? Como às vezes também pode ser uma recompensa maior, né? Vai de empresa para empresa. Tá? Então essa carta explicativa é isso, é explicando o que é ou às vezes incentivando a responder. E claro, depois dessa carta explicativa vai vir um questionário. E o questionário ele tem que ser muito bem elaborado no sentido de espaço. Por exemplo, primeira pergunta, letras em tamanhos importantes, português correto, tudo legível, espaços devidamente. Se for uma questão para escrever, deixe um bom espaço, nem que sobre linhas. Tá? Muito importante você não fazer nada apertadinho onde o usuário não vai conseguir expor toda a sua ideia, todo o sentimento dele. Tá? Então fazer tudo bem elaboradozinho, se for dividido por tópicos, deixa tudo bem claro que esse daqui é o tópico, sei lá, de perguntas sobre os Estados Unidos. Tá? Na segunda página, deixa bem claro que agora ali é o tópico sobre perguntas sobre o Brasil e por aí vai. Certo? Ou seja, como eu falei, é comparado a uma prova, mas, né, quando eu digo comparado a uma prova, se você vem de ensino público, particular, universidade, você sabe que tem professores que fazem uma prova mais organizada e outros fazem uma prova toda bagunçada. Então esqueça os maus exemplos e pense nos melhores exemplos, ainda mais melhorados, tá? Então o questionário deve ser algo assim, muito bem elaborado, muito bem feito a questão do design, do espaço, tá? Fica bem mais fácil você comparar uma prova de um concurso, né, que é um pouco bem elaborada. Porém, o questionário ainda deve ser mais bem elaborado ainda, com melhores espaços ainda, tá? A provinha de concurso às vezes é bem apertadinho, ok? E sempre tendo essa explicação, tá? E muito importante também, quando fazer um questionário, é pegar a lista de quem respondeu, tá? Quando a gente fala questionário, às vezes a gente pode enviar um questionário para todos os funcionários de uma empresa, que às vezes não é tão comum, né? Depende também do tamanho da empresa. Mas às vezes é feita uma filtragem, né? Esqueci agora o termo, né? Mas é a mesma coisa de filtragem. Às vezes é feita uma filtragem aí em quem vai responder, tá? Então às vezes a equipe de desenvolvimento ela mesma faz essa filtragem, ou às vezes a empresa faz essa filtragem e fala, olha, dos nossos 1000 funcionários, esses 100 aqui vão responder o seu questionário. Tá? Aí sabendo quem são esses 100, já tem o nome deles, o setor, o questionário é enviado, e aí depois uma conduta até interessante é você fazer um feedback com essas 100 pessoas. Tá? Então, por exemplo, elas responderam, você fez uma análise naquilo ali, você pode ter levantado alguns requisitos ou alguns detalhes, e aí você pode muito bem, claro, enviar um agradecimento para essas pessoas, né? Um obrigado, né? Deixa eu fazer aqui o dedinho do like. Deu certo? Vai do outro lado? Acho que é do outro lado, né? O dedinho do like. Ficou parecendo foi um pé. Mas enfim, você pode fazer um agradecimento aí para essas pessoas e posteriormente mandar um segundo questionário, tá? Questionário 2. O que seria esse questionário 2? Seria já você buscando mais detalhes do que você perguntou do questionário 1. Tá? O questionário 1 você analisou, entendeu certas coisas e você está procurando detalhar ainda mais. Tá? E muitas vezes quando você faz um questionário 2, algumas empresas, né, não a equipe de desenvolvimento, mas algumas empresas já dão alguma recompensa para os funcionários. Tá? Não de dinheiro, às vezes também de dinheiro, né? Mas às vezes uma saída mais cedo, às vezes um brinde, né? Uma cesta de alimentos, uma cesta de mimos, às vezes um dia de folga, enfim, tá? Geralmente é quando a gente sai fazendo uma sequência de questionários, às vezes a empresa dá algumas recompensas, tá? Enfim, tá, gente? Questionário aí tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. Como a gente já falou, saber se a pessoa está respondendo com decência, com vontade ou não, saber se aquelas informações são apenas bajulações ou não, enfim, ok? Bom,
e para a gente encerrar, eu falei que essa aula a gente ia falar sobre os questionários, falei que a gente ia falar sobre a etnografia, que foi o que eu mais demorei, né, falando da etnografia, e protótipos a gente já falou bastante, então a gente não precisa entrar em detalhes, tá? E quando a gente fala aí de protótipo, o protótipo vai ter por objetivo explorar aspectos críticos dos requisitos de um produto, implementando de forma rápida um pequeno subconjunto de funcionalidades deste produto. O protótipo é indicado para estudar as alternativas de interface do usuário, problemas de comunicação com outros produtos e a viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho. E quando a gente fala de protótipo, técnicas utilizadas aí são interface de usuário, relatórios textuais, gráficos, entre outras. Então, como eu falei, a gente já falou bastante de protótipo. E aqui, só de uma forma bem rápida, quando a gente fala de levantamento de requisitos, tem 2 pontos muito importantes aí onde a gente usa prototipagem, tá? Ou a gente usa prototipagem mais no final do levantamento de requisitos, tá? Como uma questão de confirmação ou validação do cliente. Então, já fiz um levantamento de requisitos, digamos que para minha equipe já está bom, já está ok, já dá para começar. Vamos fazer um protótipo do que a gente fez, do que a gente está achando que o sistema é e vamos mostrar para o cliente. Geralmente a gente vai fazer um protótipo mais visual, né? Ou seja, uma interface de usuário que fica muito mais fácil do usuário, né? Do cliente manusear e perceber aquilo. E aí o cliente, utilizando aquilo, o cliente pode aprovar, né? Pô, tá bacana, tá tudo certo. Ou o cliente pode falar, ó, não gostei disso daqui, ou então isso daqui não ficou do jeito que eu falei, tá? Então, assim, fica uma forma mais fácil, mais visual da gente apresentar os requisitos para o cliente. O que ele gostou, beleza, vamos começar a implementar. O que ele não gostou, vamos quebrar um pouco mais, vamos detalhar um pouco mais isso, certo? Outro uso bem legal da prototipagem nessa fase de levantamento de requisitos são aí, digamos que as partes difíceis, tá? Então, como a gente falou, né? A gente tem como eu falei lá no exemplo do namoro, a gente tem um problemão para resolver. Pô, beleza, dividir esse problema em vários problemas menores, né? No exemplo aqui eu só vou colocar 3, né? A gente não precisa sair colocando um monte aqui. Então, eu dividi ele em vários problemas menores. Então, beleza, esse problema aqui, beleza. Consegui levantar os requisitos dele e tal, não foi tão difícil. Esse daqui também, consegui levantar vários requisitos, destrinchei bastante, entendi. Só que esse outro problema aqui, mesmo eu dividindo ele ainda está difícil, ainda tem alguma coisa ainda que eu não estou entendendo, que eu não estou conseguindo perceber. Mesmo já feito algumas reuniões, entrevistas, questionários, enfim, eu não consegui ainda entender isso aqui direitinho. Já levantei vários requisitos, mas tem alguns requisitos que não tem ligação com outros, que ficam meio perdidos, que eu não consegui ainda finalizar. Então, beleza. Vamos fazer um protótipo sobre essa área aqui, sobre o que a gente tem aqui já, porque está difícil da gente entender. Então, vamos fazer um protótipo disso daí, que pode ser que a gente vendo a reação do cliente, ou vendo como o cliente mexe, usa, fala, explica, pode ser que a partir dali a gente consiga abrir os nossos horizontes, a gente consiga entender mais, tá? Então são 2 pontos bons aí da gente usar prototipagem no levantamento de requisitos, ou no final, ou em pontos difíceis, ok? Porque aí o usuário consegue ver isso um pouco mais na prática, ou através de relatórios, né, onde a gente pode usar aí alguns gráficos, né? Dificilmente você vai usar um relatório só textual ou só gráfico, tá? Os relatórios sempre vão envolver os dois, texto e gráfico, ok? Que também é uma forma aí mais fácil do cliente poder compreender, poder entender, ok? Então, basta a gente falar isso daí de prototipagem, tá? Não tem segredo. E aí, lembrando, na nossa próxima aula vamos falar sobre Jade e Word, porque essa nossa aula já ficou imensa, que vai ser a nossa aula 10. E aí na nossa aula 11 a gente fala sobre entrevistas e reuniões. E aí a gente continua tocando o barco para frente, tá bom? Então é isso aí, vamos finalizar nossa aula por aqui, tá? Mais uma vez aí, venho pedir aí para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. É uma contribuição muito importante
Então, se você tem acompanhado aí todas as nossas aulas até aqui, tem acompanhado algumas aulas soltas, né, as mais interessantes para você, e se você tem gostado, se você está participando, se inscreve aí, tá? Compartilha aí esse vídeo, a nossa playlist aí em vários outros lugares aí que você possa estar compartilhando, para ajudar não apenas que outras pessoas obtenham conhecimento, né, vejam aqui o que você está vendo, mas também ajudar e motivar o nosso canal. A gente está com o objetivo aí de chegar agora a 1000 seguidores, a 1000 inscritos. Então, ajude aí o nosso canal a atingir esse objetivo, tá? Para finalizar a nossa aula, quero deixar essa frase aí com você do Peter, que é: não force o desenvolvimento, mas elimine os fatores que o limitam. Ok? Então, um forte abraço. Deixa aí os comentários aí do que você achou na aula. Reclame aí que eu falo demais nos comentários. E que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.